Olá, turma do CDA, como vocês estão? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um dia de vídeo. Bora começar então nossa leitura tradicional aí. O que será que a gente vai ouvir hoje? Por que será que o universo nos chamou até essa leitura? Quais são os sinais que precisam chegar pra gente? Então respirem fundo comigo. Peçam aos guias e mentores que estejam conosco nesse momento, abra a sua energia para que eu possa acessar. E vamos lá. Vamos ver o que é que vem para o dia de hoje. Hoje a gente vai com este tarô aqui. Alguma coisa tem que ser feita, ó, a torre aí. Olha a torre aí. O que será que precisa ser reconstruído, talvez em bases mais sólidas aí, né? Vamos lá. Imperador chega para botar ordem aí no caos. E o Sol, bom demais da conta, né? O que eu sinto é que vocês estão prontos e vão receber boas notícias aí, tá bom? O que essas duas cartas trazem? Dificilmente elas aparecem juntas por acaso. Quando essa combinação, inclusive, abre uma leitura coletiva, né, como é o caso de vocês aqui, da gente, né, normalmente ela transmite uma sensação muito clara, gente. O universo está trazendo estabilidade para aquilo que parecia até então incerto e iluminando um caminho que até pouco tempo atrás ainda estava cheio de dúvidas. Quando a carta das nuvens, por exemplo, aparece para a gente numa tiragem, nuvens é do baralho cigano, tá? Eu sempre falo isso com vocês, gente, às vezes a situação tá nebulosa, tá caótica, a gente não vê uma luz no fim do túnel, tá anunciando uma chuva pesada no céu, quando a gente vê o céu cinza ali carregado de nuvens. Mas às vezes vem depois uma ventania, quando a gente fala, nossa, ventou tanto que espalhou a chuva, não é assim? Pois bem. Então, até um tempo agora, você ainda estava cheio de dúvidas, mas veio um sol para clarear essa leitura aqui. Então, se você sentiu vontade de abrir esse vídeo, eu acredito que sim, existe uma sincronicidade acontecendo. Porque, vamos combinar, tem milhares de vídeos disponíveis aí, mas foi exatamente esse que chamou a sua atenção. Talvez nem você saiba explicar o motivo, talvez você tenha clicado só pelo título, mas as cartas abriram essa leitura e são muito especiais. Sol e Imperador realmente não costumam aparecer juntos para falar de sofrimento. Eles aparecem quando uma pessoa, que é o seu caso aí, está muito próxima de entender por que passou por determinados desafios. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa para o seu coração. Respira, porque essa leitura não está falando das suas dores. Ela começa falando daquilo que está chegando para você. E sobre a possibilidade, né? Eu falo possibilidade porque eu não sei se o título do vídeo vai ser esse, mas o que eu sentia é do coração receber boas notícias, né? Eu vejo que essas cartas confirmam muito isso. Mas boas notícias nem sempre significam só uma mensagem, ou um telefonema, ou alguém voltando. Às vezes a maior boa notícia que uma pessoa pode receber é perceber que ela finalmente saiu de um ciclo de sofrimento. E às vezes é isso que vai trazer para você. Muitos de vocês estão esperando uma ligação, que eu sei. Outros estão esperando uma oportunidade de trabalho. Outros estão esperando uma cura. Tem gente que está esperando pela pessoa que ama, pelo tal do criatura que não manifesta, né? O Sol não limita a boa notícia a um único assunto. O Sol fala da vida voltando a florescer para vocês. Representa aquilo que estava escondido e finalmente sendo iluminado. Então representa o quê? Clareza, felicidade, verdade. É como se o universo dissesse, ou chega de viver só imaginando o pior. Porque eu sinto que tem muita gente que chegou até esse vídeo que desenvolveu um hábito muito perigoso. Sempre que acontece um silêncio, vocês já imaginam que é abandono. Sempre que uma porta demora a abrir, vocês já imaginam uma derrota. Sempre que alguém demora para responder, vocês já imaginam rejeição. Ô, gente, isso vai cansando o coração. Só que o Sol aparece justamente para romper esse padrão. O Sol diz, nem tudo que demora significa que deu errado. Tem bênçãos que amadurecem no tempo certo. O Sol, gente, também representa identidade. Durante muito tempo, você pode ter colocado a sua felicidade
nas mãos de outras pessoas. Você esperava que alguém reconhecesse o seu valor, esperava ser escolhido, ser amado, que alguém enxergasse quem você realmente é. Só que o Sol chega para lembrar que uma verdade espiritual muito importante aqui é que quem tem luz própria não precisa viver implorando para ser visto, não. O Sol simplesmente nasce toda manhã, não é? Ele não pergunta se alguém quer que ele apareça, ele só chega e ilumina. Talvez o universo esteja ensinando exatamente isso para você. Voltar a confiar na sua própria luz. E aí também veio o imperador. Enquanto o sol ilumina, o imperador organiza. Enquanto o sol traz alegria, o imperador traz estabilidade. Enquanto o sol desperta esperança, o imperador chega e constrói uma nova realidade. Imperador é carta de estrutura, de botar ordem no caos. Então, de novo, é como se o universo dissesse: agora você está pronto para construir algo que vai chegar e permanecer. Tem muitas pessoas aqui que passaram anos vivendo situações instáveis. Aqueles relacionamentos seus que iam e voltavam, empregos que não te deram segurança, projetos que nunca saíram do papel, não é verdade? Tem gente aqui prometendo muito e cumprindo pouco para vocês. E o imperador chega colocando ordem onde antes tinha confusão. Mas eu sei, talvez você esteja cansado de viver isso tudo pela metade, né? Metade de amor, metade de oportunidade. E o imperador não trabalha com metade, não. Ele trabalha com construção. Ele te pergunta: o que é que realmente merece permanecer na sua vida? Porque nem tudo que entra merece ficar. Nem toda demora é castigo. Às vezes Deus está só impedindo que você construa a sua casa num terreno que iria um dia desmoronar. E a gente não tá falando de casas, tá? Então, ligando as duas cartas aí, o mais bonito dessa combinação é justamente isso. O Sol te traz felicidade, o Imperador faz essa felicidade durar. Então, não vai ser uma alegria passageira, é uma mudança mesmo de fase. E eu sinto que muita gente que chegou até aqui passou por perdas muito grandes. Né? Tem gente que perdeu realmente relacionamentos, tem gente que perdeu muito dinheiro, tem gente que perdeu saúde emocional, inclusive, não só física, né? Tem gente que perdeu até a fé. Mas aqui diz que tem reconstrução. E reconstrução não significa voltar para o passado, significa criar um futuro melhor aí para você, tá? Quando a gente fala assim, né, como, o seu coração vai receber boas notícias, gente, não significa necessariamente que hoje mesmo seu telefone vai tocar. Mas significa que a energia já começou a mudar. Porque primeiro muda no plano espiritual, depois muda no emocional, depois no material. Porque as notícias começam a chegar quando a nossa frequência muda. Quando a gente deixa de acreditar que a gente foi feito só para sofrer e se abre para viver coisas novas, né? Porque o sol também abre caminhos. E o imperador vem e consolida esses caminhos aí. Então, cuidado, porque muita coisa que você passou, gente, nem toda perda que você teve aí foi derrota, não. Algumas perdas foram proteção divina mesmo. E se essa leitura já chegou até você hoje, talvez essa seja a maior boa notícia. A sua vida não está parada. Mesmo se você não enxergando, mesmo quando tudo ainda parece silencioso ou nublado aí, o universo continua movimentando pessoas, oportunidades, encontros, soluções, tá? Aquilo que for chegar para sua vida agora vai ter bases muito mais sólidas do que tudo aquilo que você tentou construir no passado. Então, confia no processo, confia nas mãos de Deus, porque as coisas virão melhores, de uma forma melhor do que aquela que você tinha imaginado, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar Oráculo das Intenções, mas hoje eu não vou tirar nesse aqui, ó. Vocês sabem que a gente tem esse aqui, e depois eu comprei esse aqui, ó, que já mostrei pra vocês também, né? Que é a coisa mais linda do mundo. Adoro, adoro. Então a gente não vai nesse, a gente vai no irmão dele. Gosto demais dessa energia. Eu ainda cheguei a cogitar se eu ia fazer um baralhinho redondo também, mas agora eu vou dar um tempo, né, gente? Eu ainda tô acabando com os dois que nós temos aqui. Temos poucas unidades, vocês sabem, ainda tá lá. Mas realmente agora eu acho que é quase que edição de colecionador mesmo. Quem pegar é para guardar, porque a gente não deve fazer outro tão cedo. Vamos lá. Esse baralhinho é bonitinho demais da conta.
transformação, colheita, ô bênção. Então, primeiro você transforma, depois vem o resultado daquilo que você quer. Primeiro o sol ilumina, depois vem o imperador trazendo ordem. Aceitação, fluidez, coragem, renascimento, renovação. Opa, 3 cartas de fogo aqui. Já tinha uma ali. Plantio. E aqui a gente tem obsessão. Mais uma de fogo, força. E mais uma, atitude. Fogo é ação, tá? É uma transformação muito grande aí. Bom, essas cartas aprofundam muito a mensagem do Sol e do Imperador. E elas deixam de falar só sobre uma boa notícia que está chegando e passam a explicar por que é que essa notícia está chegando agora, né? Então, o tema do vídeo pode até ganhar uma dimensão muito bonita aqui. Não é só você vai receber boas notícias, mas você se tornou a pessoa capaz de recebê-las. Então, depois que o Sol e o Imperador explicaram todo o processo espiritual por trás dessa mudança, né? Porque ninguém colhe uma nova fase sem antes passar por uma transformação interior. A primeira carta é justamente transformação. Estão vendo a borboleta ali? E eu acho interessante que ela não fala de uma mudança que acontece do lado de fora. A borboleta, ela é uma lagarta, ela entra para o casulo, se transforma, solta aquela pele toda, solta as asas e já sai de forma diferente, né? Então, não é uma mudança que acontece do lado de fora, ela é interna. E aqui diz que chegou o momento de você deixar a sua energia criativa se manifestar e liberar a sua verdadeira essência. Então, quantas pessoas passaram anos tentando agradar os outros, tentando caber em lugares onde precisavam, às vezes, diminuir a própria luz, tentando ser aquilo que esperavam delas? Chega um momento em que a alma cansa de representar um personagem, né? E eu sinto que muitas pessoas que chegaram até esse vídeo estão vivendo exatamente isso agora. Não querem mais viver uma vida que não combina com quem vocês realmente são. E a transformação começa quando você para de perguntar como que eu faço para agradar e começa a perguntar como que eu faço para ser verdadeiro comigo mesmo. O fogo interno citado pela carta aqui é exatamente essa força que já não aceita mais viver no automático. É um fogo que destrói aquilo que não faz mais sentido, mas que ao mesmo tempo também ilumina um novo caminho. E logo depois que você fizer esse processo de transformação, vem a sua colheita. E talvez essa seja uma das cartas mais bonitas dessa leitura, porque tem muita gente que acha que colher significa apenas ganhar dinheiro, encontrar um amor, receber uma oportunidade. A primeira colheita acontece dentro da alma. Você começa a perceber que você já não reage mais como antes. Tem coisas que não doem mais. Aquilo que antes destruía você, hoje só veio para te ensinar. Aquilo que antes fazia você perder noites de sono, hoje já não tem o mesmo poder. As críticas que faziam são estímulos para você seguir em frente. Você já também não se apega tanto a isso mais, sabe? Então, quando essa carta diz que chegou o momento de receber as respostas, ela está dizendo que o universo nunca esqueceu das sementes que você plantou. E aqui, por acaso, também veio o plantio. Talvez você tenha feito o bem sem esperar um reconhecimento, talvez tenha ajudado pessoas que nunca agradeceram ou tenha chorado sozinho, mas nenhuma boa ação se perde, tá, gente? Nenhuma oração fica esquecida. Vocês podem ter certeza disso que eu tô falando. Nenhuma lágrima sincera cai em vão. Tudo isso faz parte da sua colheita. A carta da aceitação, muita gente confunde, inclusive. Aceitar não significa desistir. Ah, aceita que dói menos. Não, não é desse ditado que eu tô falando, não. Tá? Aceitar significa parar de lutar contra aquilo que você ainda não consegue mudar. Então tem uma enorme diferença entre desistir e confiar. Às vezes Deus está dizendo para você, ainda não. E você está lá ouvindo, nunca. Mas não é isso que ele falou. Ele só falou, por agora não, ainda não. Mas você continua ouvindo, nunca, eu nunca vou conseguir. Então a aceitação é compreender que tem processos que não podem ser acelerados, por N motivos. Às vezes você não está pronto para receber. Você não vai nem saber acolher aquilo tudo. Tá? Então é acolher a sua própria história sem viver brigando com ela. É cuidar de você mesmo enquanto o tempo está fazendo o trabalho dele ali nos bastidores. A carta da fluidez fala de abundância. E a abundância não começa na conta bancária, ela começa dentro da sua mente.
Quantas pessoas vivem esperando uma bênção enquanto passam o dia inteiro dizendo: nunca dá certo pra mim, minha vida é difícil, tudo chega pra mim com dificuldade, eu sempre perco. Sem perceber, essas frases vão criando uma identidade de escassez na sua vida. Fluir é confiar, fluir não é cruzar os braços, é fazer a sua parte sem viver tentando controlar aquilo que pertence ao tempo de Deus. O rio chega ao mar porque ele continua correndo, ele não para não. Ele não fica perguntando quanto é que falta para chegar, igual criança no carro. Não, ele vai fazendo o trajeto dele. Então aqui está pedindo para vocês soltarem. Aqui a carta fala, quanto mais você puder habitar no sentimento da abundância, mais abundantemente o seu sonho vai se manifestar. Por quê? A gente atrai de acordo com aquilo que a gente está julgando para o universo, com a nossa vibração. Ah, Renata, isso é balela. Ok, se você acha assim. Para mim não funciona assim para um tanto de gente que eu sei que me segue. Por que você não faz diferente? Experimenta entrar no nosso time. Experimenta julgar a sua energia de gratidão para o universo, de abundância, porque ele só revida aquilo que a gente manda. Se você está vibrando nesses pensamentos de escassez, de falta, de nada dar certo, ele vai entender que é aquilo que você quer e vai te mandar de volta. É simples assim, então muda o seu padrão, tá? Bom, depois eu falei com vocês que vieram 3 cartas ligadas ao fogo. Fogo é transformação. Primeiro veio coragem, porque para você mudar esse pensamento seu e algumas coisas na sua vida, né, toda mudança exige coragem. Coragem para dizer não, para sair de lugares que te machucam, coragem para começar tudo de novo, para acreditar novamente depois de tantas decepções. Não existe transformação sem coragem não, gente. Depois veio o renascimento. E eu vejo que muitos sonhos ficaram esquecidos aí. Talvez você tenha abandonado um projeto lá atrás. Talvez tenha deixado um talento seu adormecido, um dom que você tinha e por algum motivo, algum dia alguém fez uma crítica, você parou de fazer aquilo. Talvez você tenha desistido de amar, tenha até desistido de você mesmo, né? Mas o universo está dizendo, volta. Volta porque nem tudo que ficou parado morreu. Algumas coisas estavam só esperando o momento certo de florescer. Renovação fala... Bom, renascer é voltar, né, gente? Renovar é voltar diferente. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai entrar nesse novo ciclo que a vida está te propondo, levando toda a bagagem e a experiência que você adquiriu. Mas a gente sabe que feridas deixam cicatrizes. Mas cicatriz também é sinal de cura, tá? Então é hora de você pensar aí nisso. Plantio traz um convite que ninguém gosta de ouvir, é o convite da temperança. Vamos ver quem sabe o que é, quem acompanha aqui. O que fala a temperança? Exatamente, paciência. Tenha paciência. A gente vive numa geração que quer plantar hoje e colher logo amanhã de manhã. Mas a natureza nunca funcionou assim. A árvore não cresce porque alguém tem pressa. Ela cresce porque ela respeita o próprio tempo. Né? Ela tem que enraizar para baixo, crescer o tronco, sair os galhos, depois vem as folhas, as flores e para depois vir os frutos. E talvez Deus esteja dizendo para você, embora tenha colheita aqui, Deus já está te garantindo que tem, mas Ele está dizendo para você, continua plantando, continua fazendo bem, estudando, cuidando da sua saúde, acreditando, porque o tempo da colheita está chegando. Então não confunda demora com abandono. Aqui veio uma carta também muito interessante que é obsessão. Mas, gente, não estou falando necessariamente de obsessão espiritual, tá? Estou falando de comportamentos repetitivos. Quantas vezes você revive a mesma dor? Quantas vezes você conversa mentalmente com pessoas que nem estão presentes? Cria cenários negativos que nunca nem aconteceram? Quantas vezes você visita lembranças que só te machucam? Isso também é obsessão, sabia? É você permanecer preso emocionalmente em algo que já deveria ter sido libertado. E enquanto você alimenta esse ciclo, a sua energia está ali, estagnada, parada. Então o universo hoje também está te pedindo, solta. Solta porque nem tudo merece continuar ocupando espaço dentro de você. A carta da força chega dizendo que você é muito mais forte do que você imagina. Mas ela também te questiona. Você está usando a sua força para construir ou só para sobreviver? Porque tem uma diferença enorme. Tem pessoas aqui que se tornaram tão acostumadas a só apagar incêndios que esqueceram como que é bom construir uma vida tranquila.
E a força agora quer ser usada para quê? Para criar, para realizar, para crescer, para prosperar. Afinal de contas, tem uma colheita te esperando. Então é preciso passar por essa transformação aí na questão da força. E a última carta talvez seja a que vai unir toda essa leitura, porque a gente está falando de atitude. E nenhuma boa notícia muda uma vida se você quiser continuar parado. Aí entramos no livre-arbítrio. Talvez até Deus abra a porta, mas é você quem precisa atravessá-la. Talvez o universo coloque uma oportunidade na sua frente, mas é você quem precisa dizer, ok, sim. Talvez um novo amor apareça, mas vai ser necessário abrir o seu coração. Talvez seja uma oportunidade profissional, mas você também precisa acreditar que você é capaz. Então, gente, o sol ilumina, o imperador constrói, a transformação vem para despertar vocês, a colheita traz recompensas, a aceitação acalma o seu coração e aqui a fluidez faz a vida andar. A coragem depois coloca você em movimento. O renascimento devolve os seus sonhos, os seus projetos. A renovação encerra velhos ciclos e o plantio te ensina a ter paciência. Mas a obsessão te pede libertação. A força revela o seu poder e a atitude transforma o que é hoje potencial em realidade. E é por isso que esse título talvez seja esse mesmo, né? Porque está fazendo tanto sentido, o seu coração vai receber boas notícias. Porque as melhores notícias não chegam só para mudar a sua vida. Elas chegam quando você também está disposto a mudar junto com elas. E é isso que eu quero ver se vocês estão prontos. Então, percebam tudo que vocês estão vivendo, percebam os sinais, as mudanças que estão chegando, as transformações que a vida de vocês está passando e decidam qual caminho vocês devem seguir ou querem seguir, né? Se fez sentido para vocês, curtam o vídeo, comentem, interajam, mas acima de tudo voltem amanhã, porque eu vou estar aqui esperando cada um de vocês. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, CDA.